Olá pessoal, esse é mais um vídeo do projeto de criação de recursos digitais com software Maxima para o ensino de física. E hoje finalmente a gente vai ver a lógica de como criar GIFs utilizando o pacote Draw. Com tudo que a gente viu aqui, eu espero que vocês tenham aprendido bastante do Maxima. E se vocês entenderam a lógica por trás do programa MakeList, do For e do While, não vai ficar muito difícil vocês entenderem, criarem os primeiros GIFs de vocês. Tá? Então, para começar, eu quero relembrar alguns detalhes do pacote Draw, que é a criação, que se refere à criação de gráficos, de múltiplos gráficos numa figura, tá? Então eu vou começar aqui, por exemplo, se eu quiser criar dois gráficos numa mesma figura, tá? No mesmo quadro, utilizando o draw, por exemplo, da função seno e da função cosseno. Eu coloco aqui então um termo explicit da função seno. Vamos dizer que a gente quer criar seno de x de 0 a 2π. Tá? Se eu quiser criar uma curva com cosseno, aí eu posso colocar aqui. Vou colocar numa cor vermelha, tá? E aí adiciono aqui mais uma instrução explicit. E coloco a função que eu quero criar. Cosseno de x com x de 0 a 2π. Pronto, né? E aí o Draw vai criar para mim então, né, esse quadro, né, com as duas funções descritas simultaneamente. Uma outra forma de eu criar um gráfico com múltiplas funções seria se eu colocasse duas vezes o comando gr2d, tá? Então eu posso fazer também, ó, draw gr2d explicit, vou colocar de novo a função seno, e vou colocar mais uma instrução gr2d com a função cosseno. Então, a diferença, né, quando a gente coloca uma vez só o gr2d e duas vezes o explicit, é que a função está no mesmo quadro. Já quando a gente coloca duas vezes a instrução gr2d, a gente cria uma função, uma figura, né, com duas funções e dois quadros diferentes, gráficos separados, tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer também é exportar isso daí para um arquivo. Então, se eu pegar e exportar isso aqui para um arquivo, né, vou copiar e colar aqui. Isso a gente viu de como exportar para arquivos no final do vídeo, onde eu falo sobre a versão 3D do Draw, tá? Então eu vou colocar um card aqui para vocês, caso vocês não tenham visto. E aí eu coloco aqui File Name, né? Vou colocar aqui um nome qualquer, graph, e tem que colocar o terminal, né? E aqui que está um ponto importante, tá? Se eu colocar, por exemplo, JPG, aí o Draw ele cria para mim uma figura no formato JPG nessa forma aqui, tá? Então eu vou compilar aqui, e eu vou lá na pasta onde está o código, tá? Desse jeito que eu fiz aqui, ele vai salvar na pasta onde está o código, já está aberto aqui. E vai ter aqui, ó, a figura graph JPG, tá? Criado agora, acabei de criar, tá? Então tá aqui, ele vai ter então justamente a função seno e a função cosseno em dois quadros diferentes, tá? Se eu mudar, né, qual a diferença de eu utilizar dois quadros numa função, numa figura, por exemplo, JPG, e dois quadros num GIF? É que se eu mudar esse terminal para o terminal específico de GIFs, né? Então vou copiar aqui, copiar e colar. Em vez de colocar JPG, se eu colocar o terminal Animated GIF,
e compilar, ele já mostra aqui, ó, que isso foi criada aqui uma figura com 2 quadros, tá? Então é a mesma ideia, né? 2 quadros. Só que a diferença agora é que os quadros eles não vão estar em cima e embaixo, como na figura JPG, mas eles vão estar em sequência no formato de GIF. Então se eu vir aqui novamente na pasta onde está o código, vai estar aqui, ó, Graph GIF, né? Que eu acabei de criar, e já vai estar aí o GIF, ó, alternando então entre os 2 quadros, seno e cosseno, tá? Então é assim que a gente cria os GIFs utilizando o Draw. Mas como é que a gente pode melhorar essa sintaxe, né, para a gente não ficar escrevendo GR2D, GR2D? Imagina só, se eu quero criar um GIF com 100 quadros, vou ter que escrever aqui 100 vezes GR2D? Não, é aí que entra o papel do make list, tá? Mas para ficar acredito mais fácil de entender essa ideia, com make list, eu vou fazer antes, novamente eu vou repetir um processo em que eu vou escrever o GR2D, tá? Só que eu vou fazer com 2 funções que são similares, tá? Que eu mudando uma letrinha, né, um número, eu mudo essas funções, tá? Vou chamar isso aqui, esse arquivo de GIF. Novamente tem que colocar terminal, né? Animated GIF. E vou colocar aqui, ó, GR2D, tá? Explicit. Vou colocar x elevado a 1, tá? A gente em geral não coloca 1, mas eu vou colocar aqui para ficar claro para vocês depois que eu passar essa sintaxe para o make list. Com x de menos 1 a 1, tá? E vou colocar mais um GR2D, tem que fechar aqui, né? GR2D, explicit x ao quadrado com x de menos 1 a 1, tá? Pronto. E aí, opa, aqui é terminal, coloquei termina, pronto. Colocando o L aqui para ajeitar. Pronto. Agora eu vou então ter esse arquivo chamado gif.gif na minha pasta, né? Tá aqui gif.gif, que vai ter essas 2 funções, 2 quadros, né? Um com a função x e um com a função x ao quadrado, tá? Eu preciso de alguns ajustes aí, mas a gente já vai ver como ajustar isso daí, tá? Eu posso, por exemplo, para eu ajustar, eu poderia colocar aqui para ficar melhor, né? Poderia colocar yRange, tá? De menos 1 a 1, tá? E a mesma coisa na de baixo. Por quê? yRange. Por quê? Porque se eu mudar numa, eu tenho que colocar o mesmo range na outra para elas ficarem adequadas, tá? Então, quando eu vir aqui e abrir de novo o gráfico, o GIF, ó, já vai estar diferente, né? Agora eu estou mostrando o mesmo intervalo no eixo vertical para os 2 quadros, tá? Então fica mais interessante o GIF. Ok, então como é que a gente faz com o make list, né? Com o make list, eu faço basicamente muito parecido com o que eu tenho aqui. Eu vou copiar, por exemplo, só esse trecho 1, né? E vou criar uma lista aqui, né? Que vai ser a lista de quadros que eu quero. E vou fazer make list, Ctrl V, porque talvez aqui dar um enter aqui para ficar mais claro. Make list, tá? De vários quadros, né? Com uma variável. E aí que está um ponto chave também, né? Aqui eu tenho que saber o que eu vou mudar. Nesse caso eu quero mudar o expoente do x, né? Aqui está 1, que eu copiei desse cara aqui. Mas eu quero que seja 1 e que seja 2 também no segundo quadro. Então eu vou colocar uma variável i. E essa variável vai ser a variável do make list, né? O make list ele faz um conjunto de uma lista de uma determinada expressão, quando uma variável vai de um valor inicial, qual é o valor inicial? Nesse caso é 1, até o valor final, que é 2. Tá? Pronto. Então tá aqui, criei, ó, com uma linha, né? 2 porque eu dei um enter aqui, mas na verdade isso aqui é uma linha só tem um ponto e vírgula aqui. Com o make list eu criei 2 vezes 2 quadros, né? Utilizando o GR2D. Aí basta eu colocar isso no draw, colocar essa lista no draw. Então vou fazer, ó, draw
né? File name, né? GIF, terminal, animated GIF, e passar a lista que eu quero, né? Eu poderia colocar esse make list aqui dentro do draw, mas como já está aqui em lista, ó, eu vou só colocar a lista, tá? Nessa variável lista já está a lista de quadros que eu quero. Pronto. E aí novamente ele criou os dois quadros para mim. Tá aqui GIF, né? Eu vou ter novamente, o quadro não mudou nada, só que a diferença agora é que em vez de escrever gr2d, eu usei o make list para fazer a sequência. E como eu estou usando o make list, eu posso já melhorar esse meu GIF. Como que eu posso fazer isso, né? Eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, 2 quadros eu até conseguiria fazer na mão, mas eu quero fazer mais do que 2. O que eu vou fazer? Vou copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V. No lugar de lista, eu vou copiar isso aqui, ó, só o lado direito disso aqui. Pronto. Make list, né? Make list, colocar bem aqui, ó. Que aí eu já estou passando uma lista direto para o draw com o comando make list. Em vez de fazer ir de 1 a 2, eu vou fazer ir de 1 a 5, por exemplo, né? Agora o meu GIF vai ter 5 frames, 5 quadros, né? Aí quando eu abrir aqui, ó, eu já tenho agora 5 GIF, um GIF com 5 quadros, um da função x, outra da função x ao quadrado, outro de x ao cubo, x à quarta e x à quinta, tá? Bem, se vocês entenderam a lógica, então, por trás disso, a gente já consegue criar o nosso primeiro GIF baseado num problema de física, tá? E como exemplo desse caso, eu quero mostrar para vocês o caso de uma partícula se movendo com velocidade constante, tá? Então, vou colocar aqui, por exemplo, x0. Vou fazer a partícula partindo da posição menos 1 metro. Tá, vou fazer ela passar com velocidade de 1 metro por segundo, tá? Então a função horária que descreve esse movimento é x0 mais vt, v vezes t, tá? E vou fazer o seguinte, antes de fazer com o make list, eu vou fazer a partícula, um GIF com a partícula se movendo entre 2 pontos, tá? Um ponto em t igual a 0 e t igual a 1. Como é que eu faria isso, né? Então vou colocar draw, file name, file name, né? Colocar aqui movimento com velocidade constante, tá? Terminal, animated GIF, né? E vou fazer gr2d, né? Vou fazer explicit, explicit não, nesse caso é uma partícula, então vou fazer points, desculpem, points, tá? 2 colchetes, x de t. A primeira entrada do points, né, é para o x de t, a segunda entrada é para o y. Como eu quero a partícula se movendo só no eixo x, eu vou colocar 0 para a coordenada y no points, tá? Pronto. Mas também vou colocar aqui, né, vou colocar o x-range para ficar igual nos dois casos, igual de menos 1 até 1, tá? Assim ele vai mostrar o mesmo intervalo para o eixo x. E vou repetir isso aqui. X de t não, desculpem. Aqui é x de 0, tá? O primeiro instante, primeiro ponto em quadro que eu vou mostrar, a partícula está na posição t igual a 0. O segundo quadro, a partícula está na posição t igual a 1. Pronto. Tá? Então eu vou ter 2 quadros no meu GIF, né? O primeiro, a partícula no instante t igual a 0. O segundo com a partícula no instante t igual a 1, tá? Pronto. Já criou para mim, né? Está dizendo a mensagem aqui que ele criou. O nome do arquivo é mvconst, né? Então deve estar aqui, tá aqui, mvconst.gif, criado agora, tá? E se eu abrir, ó, aparece a partícula se movendo entre as posições com t igual a 0 e t igual a 1. Aí aparece, né, a partícula indo e vindo. Por quê?
Porque o GIF ele recomeça automaticamente, né? Então a partícula começa aqui, depois vem para cá, mas aí está recomeçando de novo aqui. Se eu quiser melhorar esse movimento, eu tenho que colocar mais pontos aí, né, para o estudante entender que se trata desse movimento, tá? O número de quadros aí está muito pequeno. Como é que a gente melhora isso daí, né? Utilizando o make list, né? Então eu vou pegar aqui, ó, vou copiar aqui, vou colar aqui, né? E vou apagar um desses aqui, ó. Só vou precisar de um, tá? Vou apagar esse aqui, tá? Aí eu vou fazer aqui make list ao redor desse GR2D, tá? Make list, tá? Vou dar um enter aqui, só para ficar melhor, para visualizar melhor. E vou encerrar, né, o make list bem aqui. Pronto, encerrei. E aqui eu tenho que colocar as variáveis. Aí novamente entra aquele ponto-chave, né? A minha variável é o tempo. Onde é que a variável vai entrar aqui dentro dessa expressão do GR2D? Vai entrar aqui na posição da partícula, ó, T. Vou colocar T, né? Esse T vai de 0 a 1, tá? Que justamente o GIF que eu teria antes, tá? Vou mudar aqui, vou colocar aqui um arquivo com o nome 2, tá? Para diferenciar do primeiro. Fazendo isso, ó, ele fez para mim 2 pontos, né? Então aqui, ó, mvconst 2. Quando eu voltar, tá o mesmo GIF que estava anteriormente, mas eu quero melhorar esse GIF. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar um terceiro quadro. E agora, como eu estou usando o make list, eu não preciso colocar o GR2D à mão dentro do draw. Eu posso passar aqui na variável do make list. Então o T vai de 0 a 2, por exemplo. Agora sim, eu vou ter, ó, 3 quadros. Ele já está dizendo para mim, tem 3 quadros nesse GIF, tá? Então eu venho aqui, ó, agora já tem 3 quadros. A partícula está saindo do T igual a 0, passando pela posição no instante T igual a 1 e no instante T igual a 0, desculpem. Instante T igual a 1 e instante T igual a 2, tá? Onde ela fica na posição X igual a 1 metro, tá? Como eu posso melhorar isso aqui? Eu posso adicionar mais instantes aí, né? Eu aumento o número de quadros, aí eu vou ver a partícula movendo aqui. Eu posso então, para fazer isso, né, eu vou manter aqui o intervalo de 0 a 2 segundos, mas eu vou mudar aqui. Lembrando que o make list, quando a gente não coloca o passo da variável, ele entende que esse passo é 1. Tá? Mas se eu colocar, ele muda o passo para mim. Eu vou colocar, por exemplo, 0.1 para o passo. Se eu colocando 0.1, eu vou ter então quadros em que a distância da partícula varia quando o tempo varia de 0,1 e 0,1 segundo. Tá? Então, feito isso, ó, Shift Enter. Aí ele já mostra para mim, ó, que eu tenho 21 quadros, né? Então já mudou bastante o GIF. Eu vou colocar um cifrão aqui também para ele não colocar essas mensagens aqui, só colocar a mensagem do número de quadros, tá? E aí agora vamos ver como é que ficou o nosso GIF. Olha só como ficou, bem melhor, né? Então a partícula agora ela está indo de 0, do instante T igual a 0 até o instante igual a 2, mas eu estou mostrando quadros de 0,1 e 0,1 segundo. Então fica mais quadro o GIF. E aí a gente pode usar também mais opções do Draw para melhorar esse GIF, né? Por exemplo, aqui, uma das coisas que eu sempre faço quando eu vou descrever pontos, partículas, né, é colocar o point type do tipo set, que é justamente aquele círculo preenchido, né? E aí, ó, quando eu recarregar o meu GIF, ó, já vai aparecer no formato de partícula, né? Então já está muito melhor. Eu também posso aumentar o tamanho, né? Eu posso aumentar o tamanho, então vou colocar point size 2, por exemplo, né? Eu acho que o padrão é 1. Então, feito isso, vou reabrir o GIF aqui, ó. Pronto, aumentou no tamanho da partícula. Eu ainda acho que esse GIF está muito rápido, né? O que eu posso fazer? Eu posso aumentar, está passando muito rápido a partícula aqui. Eu posso diminuir o passo entre os instantes diferentes, né? Entre os diferentes quadros. Então, em vez de 0,1, eu vou colocar, por exemplo, 0,0.05, né? Basicamente, eu vou colocar a metade. E aí, o número de frames vai dobrar, né? Mais que dobrar. Então, eu tinha 21, agora eu tenho 41 frames. Aliás, dobrar, né? E 1 a mais do instante T igual a 0. Quando eu abrir aqui, ó,
Agora, pronto, o GIF está bem mais suave, tá? Então a ideia é o seguinte: quanto menor esse intervalo que eu tenho, que eu coloco no make list, geralmente o GIF ele fica mais suave. Qual o problema disso, né? O problema é que eu vou ter mais processamento, né? Eu passei, né, de 21 quadros para 41 quadros, né? Dependendo do computador que você tiver, se você colocar muitos frames, né, vai demorar muito para rodar os GIFs, tá? Então eu espero que vocês tenham entendido a lógica por trás da criação de GIFs do Maxima, tá? Se vocês não entenderam, a gente vai ter mais vídeos falando de situações mais complexas, tá? No próximo vídeo eu quero mostrar, por exemplo, um caso com movimento acelerado, tá? De repente a gente pode fazer também casos aí com movimento bidimensional, tá certo? E aí eu espero que esses exemplos ajudem vocês a entenderem cada vez mais essa lógica de criação de GIFs com software Maxima. E claro, né? Se vocês criarem os próprios GIFs, eu acredito que vocês vão se familiarizar com o software e com o passar do tempo, né? Vai ficar mais fácil de vocês criarem, ter ideias para novos GIFs, né? E criarem, alterarem melhor os próprios GIFs de vocês, tá? Então, até o próximo vídeo.